Jornal Band News Entrevista. Já aqui nos nossos estúdios, o consultor financeiro, o Edivaldo Pedreira Gama Filho, conhecido como Gama, que vai compartilhar orientações sobre como implementar uma gestão financeira eficiente, abordando objetivos, princípios e relatórios essenciais para o controle e a tomada de decisões. Vou chamá-lo de professor Gama, né? Já foi sua aluna numa importante instituição de ensino aqui em Vitória da Conquista. Quem que passou por lá não conheceu o Gama? Professor Gama, seja bem-vindo. Opa, muito obrigado, Sheila e Marcelo, pelo convite, e agradecer aqui aos ouvintes do Jornal da Band News. É um prazer estar aqui com vocês e conversar sobre finanças. Finanças, eu e o Marcelo, professor, a gente estava falando aqui, muitas vezes a gente quer o resultado, mas a gente não faz o dever certo, né? Quais são os principais objetivos de uma gestão financeira eficiente? A gestão financeira, ela visa o quê? Trata da movimentação dos recursos, movimentação de dinheiro, desde a captação dos recursos, a sua aplicação, alocação e o acompanhamento do dia a dia para que ele dê um retorno. Se a gente olhar de finanças, tem algumas coisas que são básicas. O pessoal fala muito assim, finança é complicado. Não é complicado. Pode ser até complexo, mas quando você entende, fica fácil. Você precisa de capital. Capital para quê? Para investir em ativos. E você precisa de ativos para quê? Para gerar vendas. E você precisa de vendas para gerar lucro, e o lucro remunera o capital que volta para ativos, que volta para venda. É o grande ciclo. Cada uma dessas etapas tem que ser muito bem dimensionadas, muito bem acompanhadas para que torne a decisão mais acertada. O que é uma decisão? É uma escolha de alternativas. Você conhece as alternativas? Quantas alternativas você tem? Dentre delas, qual a mais viável para esse tipo de negócio? Então é por aí que começa a simplificar. Mas não quer dizer que é fácil. Não é tranquilo. Simples, né, não é assim. É possível de entender, mas você precisa ter alguns fundamentos, você precisa ter de conhecimentos. Não é porque, eu vi um vídeo no YouTube e eu vou montar uma empresa. Ajuda, mas não é tudo. Você precisa de muito mais, principalmente fundamentação. Professor, eu visualizo na sua fala a empresa. Sim. Essa sua fala a gente pode transportar para o ambiente familiar? Também. Se a gente olhar a administração ela tem 3 grandes áreas: administração pública, administração empresarial ou finanças públicas, finanças empresariais e finanças pessoais. Todas movimentam com dinheiro, mas cada uma tem as suas características. No dia a dia nós temos receita, nós temos gasto, como se fosse uma empresa. Sim. A receita nossa é de quê? É do salário, dos benefícios, de alguma atividade, um serviço prestado ou de um salário através de carteira assinada, mas é um rendimento. E os gastos que você tem, água, luz, telefone, alimentação, tudo, não deixa de ser despesas. Mas você também faz investimento. Então, se você olhar, você é uma empresa. Você pode se administrar como uma empresa. O grande problema é que muitas vezes as pessoas estão tomando decisões financeiras sem o devido conhecimento, sem o que a gente chama de educação financeira. E temos que ter também em casa, como o Marcelo indagou. Imagina só, a conta de luz atrasada, você tem ali o seu salário, você tem a conta de luz atrasada, tá com o mercado atrasado, você não tá gerenciando perfeitamente. E isso com aquele valor que você sabe que vai receber. Sim. Se você olhar, é mais um hábito do brasileiro. O brasileiro é ansioso. Enquanto que o europeu, ele junta o dinheiro e compra à vista com desconto, o brasileiro compra a prazo financiado. Não importa quanto vai custar a geladeira, desde que ele tenha água gelada a partir de hoje. E às vezes o brasileiro, né, professor, ele acaba se acostumando a pagar juros. Ele não compreende que aquilo ali é dinheiro que está sendo jogado fora. Uma continha simples e prática para você ter uma noção. Você vai comprar, vai fazer o pagamento parcelado de alguma coisa que você comprou, uma televisão, um som, um carro, uma geladeira, o que for. Se essa televisão fosse paga à vista, seria quanto?
Pega esse valor de à vista e divide na quantidade de parcelas. Você vai ter um valor que é o real. É o valor da parcela, o principal. E divida e diminua do que você está pagando, a diferença é juros. Só que quando a gente bota isso aí no nosso orçamento, no nosso controle, a gente não bota isso como despesa financeira, a gente bota como compra de geladeira. Mas aquilo ali, na verdade, é uma despesa financeira. E se essas despesas financeiras, dessas parcelas todas que estão aí embutidas no preço da mensalidade, se ela começar a superar a partir de 20, 25, 30% do seu orçamento, já é uma complicação muito grande. E a gente não percebe isso. E quais os princípios que a empresa, a família, eles devem ter, né? Assimilar para coordenar um projeto e esse projeto ser exitoso? Se você for pensar numa empresa, tem 2 princípios que eu acho assim fundamentais. O primeiro deles, o dinheiro muda de valor no tempo. 100 mil reais hoje não vai ser 100 mil reais amanhã, por quê? Porque tem uma coisa chamada juros. E se o juro for composto, mais atenção ainda, o juro composto, assim como um tsunami, um terremoto, é uma das maiores... Como é que é um juro composto? Vamos lá, só rapidinho, vou te explicar. Assim como um tsunami e um maremoto, um terremoto, é uma grande força da natureza, o juros composto é a grande força da matemática e da finança. Vamos imaginar, você toma 100 mil reais a 10%. Para investir em um projeto. Em um determinado projeto, num determinado período, 10%. Se for juros simples, todo período você vai pagar 10 mil, que é sempre sobre o saldo original. Se é juro composto, aí você tomou 100 mil. Sim. No final daquele período ele passa a ser 110, aí o juro calcula sobre 110, não é mais 10, é 11. Aí no outro não é mais sobre 111, é sobre 121, 131. E aí vai. No juro composto, 2 mais 2 não é 2, não é 4, é 4 e mais alguma coisa. Na matemática financeira, o juro composto, 2 mais 2 não é 4. Dá mais do que 4, a depender da capitalização. Então, essa taxa hoje de 15%, né? Que nós temos, que é determinada pelo Banco Central, né? Então, está... Se não mudar, se não mexer, vai atravancar o nosso crescimento. Atrasa porque os juros, na verdade, ele não deixa de ser um componente de custo para a empresa. Quando você toma um dinheiro a juros, ele tem um custo e você tem que fazer uma aplicação em um determinado ativo que ele tem que ser superior a esse custo. Então, quanto mais alto o custo para a empresa, maior vai ter que ser a rentabilidade desse ativo que ele tem que pagar. Aí entra o outro princípio. Todo investimento só deve ser efetivado se o caixa gerado por esse investimento no decorrer de determinado tempo, trazidos a valor presente, superar o valor investido. E na hora que você traz a valor presente, você está considerando os juros. Então, se eu tomei 100 mil a 10%, esse projeto meu tem que dar por ano muito mais do que 110. Porque senão mal paga os juros. Mal paga os juros. E talvez não pague nem o principal. E aí vai abrir falência. Certo? E aí, como é que você faz? Aí vem aqueles outros objetivos. Qual é o objetivo? Quando for captar recursos, escolha a menor taxa possível. Você conhece as possibilidades de captação de recursos? Quais são as opções que você tem? Qual é a mais barata? Aí eu tô com dinheiro na mão e vou fazer um investimento. Em que investir? Qual desses projetos é o que dá mais resultado? E o resultado desse projeto supera o custo do dinheiro para sobrar alguma coisa? Aí eu tive lucro. Não, beleza, ótimo. Minha empresa é lucrativa. Lucro. Minha margem de lucro é lucrativa. E seu capital está sendo remunerado? Como assim? Capital. Eu comprei por 100, vendi por 120, ganhei 20. Sim, mas eu estou pagando uns juros de 30%. A conta então, não bate. Não bate. Lembra daquela propaganda, não basta ser, da Gelol, não basta ser pai, tem que participar? A empresa não basta ser lucrativa, ela tem que ser rentável. E para ser rentável, antes de tudo, ela tem que ser lucrativa. E umas não estão sendo nem lucrativas. Hein, Marcelo? Aí faz o quê? Não tem gente que eu não consigo entender. Imagina só. Então, você tem lucro? Teve. Agora, esse lucro, o que é lucro? É receita menos custo e despesa. Sobrou alguma coisa. Mas isso aí remunera o capital? Esse lucro sobrou representa quantos por cento do capital investido? E se você tivesse aplicado num outro tipo de atividade?
numa caderneta de poupança, num CDB, num RDB, numa letra, no Tesouro Direto. É por isso, Quais são as opções que você tem? é por isso que tem muita gente hoje que tá em casa, sentado com dinheiro aplicado, né? E na dúvida, Segura. segura. Não faz nada. Mas o dinheiro dele que ele tem tá rendendo. Ó, finanças, o tripé financeiro. Qual é o tripé financeiro? Todo investimento requer 3 coisas. Ele quer que tenha liquidez, rentabilidade e o mínimo de risco. É difícil ter essas 3 coisas. É difícil Repete, casar. liquidez. Liquidez. É fácil de eu receber meu dia de volta? Certo. Certo. Rentabilidade. A rentabilidade, eu investi 10 e vou ganhar quanto? Eu investi 100, vou ganhar quanto? 110, 115, 120, 130? 10%, 15%, 30%. Qual o risco que eu corro com esse investimento? Que muitas vezes falam, rapaz, eu vou te apresentar aqui um projeto, você vai ganhar 50%. E o risco? E o risco, gente? Às vezes a pessoa não dimensiona o risco. Não né? dimensiona o risco. E ele existe. Tem que ser um calculado ali, né? Tem que ser. Você gosta de correr risco? Gosto, então vá. E Não se- gosto. Então fica em casa. Andar de bugre, você gosta com emoção ou é sem emoção? Com emoção, sem emoção. Sem emoção bota o pé ali na água e passa o carro, o bugre bem devagarinho e você molha o pé, que viagem tranquilo. Eu gosto é com emoção, é nas dunas, pulando, tudo mais. Seu coração aguenta, aguenta. Então pronto. Zenon pergunta, Não, é questão de sorte? Não, o risco é a possibilidade de alguma coisa dar errada. Você tem que ter aquele cálculo, né? Você conhece? Um calculado aí. Tudo Sua empresa, qual o risco que sua empresa corre? O risco da operação, de dar uma chuva, de dar um granizo, de ter uma crise, de perder cliente, quais são os riscos que você corre? É que muitas vezes o empresário não vê a empresa como uma aplicação financeira. Ela de tá certa forma né? De certa forma ele está ali no dia a dia porque herdou aquela empresa, porque Jogando foi de meu dinheiro e pai tentando buscar. e eu vivo disso aqui, pronto. Então, ele não usa esses princípios. Né? Muitas pessoas ouvindo, mandando mensagens pra gente aqui nas redes sociais da Band. Sim. É importante também o gestor ou o dono da empresa ali, ele ter essa condição, né, Marcelo? Da importância de estar acompanhando aí esses resultados. Professor, fala pra gente, quais os relatórios financeiros aí são essenciais para acompanhar e analisar os resultados? O dono da loja, ele consegue fazer, ele tem que ter um consultor, uma assessoria especializada, um controller? Vamos lá. Os 3 relatórios básicos e essenciais: balanço patrimonial, demonstrativo de resultado do exercício, DRE, e demonstração do fluxo de caixa, DFC. Essas são as essências. Eu digo que esses relatórios aí é como se fosse o enigma da esfinge. Decifra-me ou te devorarei. Se você não entender os relatórios, não adianta de nada. É a mesma coisa de um leigo pegar uns exames de sangue, de urina e olhar, só ver números. Mas os relatórios nos mostram muita coisa. Rapidamente, balanço patrimonial. O que é um balanço? Balanço um lado e outro, e tem que ter um equilíbrio. De um lado tem os ativos e do outro lado tem as obrigações com terceiros e a obrigação da empresa para com o sócio. E tem que ter igual. E nesse balanço a gente vê o quê? Vê a situação patrimonial. O que eu tenho é maior do que eu devo e sobra para o sócio? Como é que está distribuído em ativos circulantes e ativos permanentes? Minha empresa tem mais dinheiro no dia a dia ou tem mais dinheiro imobilizado em imóveis, equipamentos, instalações? Qual é a minha estrutura de capital? É mais capital de curto prazo ou mais de longo prazo? É mais de capital de terceiro ou de capital próprio? Tudo isso aí está lá no balanço. Você precisa usar as técnicas corretas para ter isso. E o interessante, professor, se eu estiver errado, me corrija, é que tudo isso que o senhor coloca, às vezes de forma técnica, mas é aplicável até para um boteco que está lá nas Pedrinhas. Tudo. É uma empresa. A dimensão que é diferente, mas o princípio é o mesmo. Um boteco, ele tem ativos. Ele tem o boteco propriamente, tem as prateleiras, tem o computador lá, o caixa, tem uma mesa, tem um banco, ativos, mas ele tem a mercadoria, a cachaça, o arroz, o feijão, a calabresa, a mercadoria.
Então, é ativo. E do mesmo jeito lá, ele tem passivos que ele deve a fornecedores, que ele tem uma conta de água a pagar, uma conta de luz a pagar, e tem o dinheiro do sócio. É uma empresa, só que é pequena, mas é uma empresa. E o que o que fazer, professor, um conselho para esse boteco obter sucesso? E ter perenidade no projeto ali do boteco, e de repente vai até virar um restaurante, vai até virar um bar mais arrumado. Certo. Aí o que você diz que você só controla o que você conhece. Você conhece a sua empresa, o que ela gera, quais são as receitas que ela tem, quais são os custos decorrentes dessas receitas, quanto é que está sobrando, essa margem é satisfatória? Você já comparou a margem de lucro da sua empresa com uma concorrente ou com o mercado que ela está inserida? Que os indicadores, ela serve justamente para isso, para você comparar com você mesmo, com o seu passado, com o que você gostaria que fosse e com o seu concorrente ou com os outros do lado. Você tem feito isso? De quanto em quanto tempo você mede? Bora fazer uma coisa simples aqui. De quanto em quanto tempo a gente faz os exames de sangue, de fezes, urina, tudo? Check-up, né? Check-up, uma vez por ano. Uma vez ao ano. E tem gente que ainda faz uns regimes para fazer o exame para levar para o médico. Esse exame não retrata a realidade. Agora, um atleta de alta performance, ele faz o exame de quanto em quanto tempo? É praticamente quase que todo dia. Alta performance. Eu estava com minha taxa de sangue, estava boa, quando chegou de novo estava boa, mas nesse meio aí tive uma crise absurda, só que você não mediu no dia a dia, você não sabe. A minha empresa no final do ano teve um lucro, mas eu passei uns 4 meses aí tomando prejuízo e com dificuldade doida. Mas por quê? Porque eu someço só o total, receitas, despesas, e não divido por mês. Tudo tem que ser. Mas quanto mais medido, agora nem sempre também você tem condições de ter uma coisa dessa com tão precisão. Sim. Você não pode aplicar um acompanhamento de um atleta de alta performance para um grupo que faz educação física num colégio de crianças. Objetivos são diferentes. São diferentes, né? Então você não precisa desse esforço todo, mas se você vai para uma Olimpíada, seria bom que você tivesse um acompanhamento mais rigoroso e mais constante. Então esses relatórios, DRE, o fluxo de caixa, importante, lidar demais. Isso aí com mais continuidade. Qual foi a última vez que você pegou um relatório desse? Não sei, foi no mês passado. E o que você fez com esse? Que é um outro detalhe. O empresário, ele se preocupa muito em acompanhar as atividades, mas não se preocupa em analisar as atividades. Ele toma uma decisão, mas não é estratégica, né? Tá no dia a dia. E ele tá tão absorvido, né? Ele tá tão absorvido no dia a dia que ele não pensa no macro, no maior. E hoje, professor Edivaldo, sim, hoje tem uma ferramenta que está aí à disposição, né, para todo mundo. Não vou dizer que ela é 100% democrática, mas a inteligência artificial, que se você conseguir mandar os comandos certinhos ali, que é falar dos prompts, vai lhe ajudar bastante. Vai lhe ajudar bastante. Então tem muita coisa disponível aí para o cidadão não colocar o chapéu onde a mão não alcança. Com certeza. Uma coisa é básico. O que é sempre o mesmo, não muda. Agora o como todo dia muda. Parabéns. O que é fazer um programa de rádio é a mesma coisa. Agora a tecnologia que vocês usam hoje, se você comparar com 10, 20 anos atrás, você fala, meu Deus do céu. Ainda tem um ingrediente, né? Ainda tem como a gente está no dia. Como é que o Marcelo acordou, como é que a Sheila acordou, como é que o Zenon acordou, mas quando a gente chega aqui, de certa forma, a gente consegue se transformar, né? E aí joga tudo isso fora, que entra o como, né? Como eu vou sentar naquela cadeira ali, vou conduzir o programa hoje, com todos os problemas que eu estou vivendo. Aí se você tem a experiência de vida, tudo, você supera todas essas coisas. É verdade. Verdade, professor Gama. Né? Aqui hoje com a gente, tem uma mensagem que chegou aqui no WhatsApp da Band FM, 3429-2019. O professor ouvir aqui, vamos lá. Participação aqui agora. Marcelão, Sheila, bom dia. George Fernandes falando. Aí, professor Gama, aí é expert no que tá falando, viu? Meu querido. Foi meu professor. Eu sou
eu sou imensamente grato por ter aprendido muita coisa com esse cara. Gama, você é um professor e tanto, cara. Parabéns. Obrigado, George. Muito obrigado. Que bacana, o George sempre está com a gente aqui, auxiliando. Bom, né? Eu imaginei quando a gente fez esse convite aqui para o professor Gama. A professora Luciana Neri também está aqui com a gente. Gama, uma aula excelente de finanças. Amando, um abraço, viu? Professora Luciana Neri. Obrigado, Luciana. Professor, a gente espera recebê-lo mais vezes aqui no Jornal Band News. A gente sabe a importância, né, Marcelo? Eu só queria acrescentar um detalhe, professor, que a gente conversava em off. Sim. Às vezes a gente não doma a nossa ansiedade e a gente imagina que as coisas vão acontecer de uma forma muito rápida, muito ligeira, e aí faz besteiras. Então, tudo tem um tempo de maturação, né, professor? Tudo na vida, tudo tem seu tempo. Então a empresa tem o tempo de investir, tem o tempo dela crescer, se solidificar e dar o retorno. Muitas vezes o empresário exige a mais do que a empresa pode dar. Um conselho para o empresário: conheça a capacidade da sua empresa e não exija nada mais do que ela pode te dar. Bacana. Você não pode botar a carga de um caminhão num Fusca. Ele não suporta. Ele não aguenta. Então não é quanto eu preciso, é quanto minha empresa pode me dar de retorno. E se tiver pouco, o que eu posso fazer para torná-la mais forte? Que se você tirar mais do que ela pode, você vai tirar da própria vida da empresa. E você vai acabar matando sua empresa. Aos poucos. Ou então, muito rápido. Pode definhar. Um dos maiores matadores de empresa é o próprio dono. Conversamos com o consultor financeiro Edivaldo Pedreira Gama Filho. A gente agradece bastante, né, Sheila? Muito. Por esses esclarecimentos e deixar informações importantes para o nosso público ouvinte. Professor Gama, e já os contatos aqui também, né? Os gestores, quem vai aí começar um negócio, para entrar em contato aqui com o professor Gama. Isso. Quero agradecer o convite a vocês. É sempre bom, né, falar de finanças e principalmente com pessoas amigas e de boa cabeça. Fica melhor ainda. Obrigado, né? Professor. Então, meus contatos eu tenho no Instagram, né? Uhum. A Gama Consultoria Financeira, Edivaldo Pedreira Gama Filho, que tem os contatos, né? E qualquer coisa pode entrar em contato que a gente responde. E agradecer mais uma vez aí o convite, e foi muito bom estar aqui com vocês, viu? Gostei demais. Muito obrigado. Um abraço. 1h da tarde. Jornal Band News volta já.